Boa noite a todos. A nossa leitura inicial de hoje é Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 134, Basta Pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? João 14, 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chegue em paz à manjedoura simples. Exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeia singela. E só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é plena de atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser, por isso, indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Vamos então fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo ao Mestre Jesus e toda a equipe de espíritos amigos que apoiam e amparam a nossa Casa Fraterna Espírita Chico Xavier, agradecendo por mais esta noite de iluminação, por mais este encaminhamento ao progresso ao qual um dia todos nós chegaremos. Agradecendo também a presença da nossa companheira Patrícia Mendes e que os nossos mentores possam iluminá-la e envolvê-la para que suas palavras possam aprofundar-se e atingir os nossos corações. Que assim seja. Eu passo a palavra, então, para Patrícia Mendes, com o tema O Natal de Jesus. Boa noite, Safrade. Feliz de estar com vocês nessa noite. Muita saudade da casa, eu estou. Viu? A última vez que eu estive na casa física foi em fevereiro desse ano. E logo depois nós fomos todos surpreendidos pela misericórdia de Deus disfarçada com o nome de Covid-19, a nos ensinar que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Nós estamos aqui numa experiência transitória e precisamos verificar a nossa vida. Alegria muito grande ao vê-los, ao retornar à casa, eu me sinto dentro da casa nesse momento, porque o mais importante são os nossos corações conectados, né? A nossa casa é composta, na verdade, por espíritos, que é o que somos, e a estrutura física pode existir ou não, e a casa espiritual permanece. O tema que nos traz, então, a Safrate hoje, nesse mês tão lindo, é o Natal com Jesus. Eu considero, especialmente do dezembro, o mês mais bonito do nosso caminho. Emmanuel nos fala, através do Chico, do mentor da nossa casa, que não é por acaso, não, que a gente se sente tão elevado em dezembro. Que alguns sentem uma melancolia no coração, um chamado para aquilo a que veio fazer aqui na Terra, sentem uma vontade de fazer mais pelo outro, de fazer a diferença, sentimos todos a caridade mais viva. Nós nos sentimos assim não é porque quando
a gente está na rua, a gente vê os centros comerciais iluminados, ou os centros comerciais convidando-nos para celebrar a data de uma forma ou de outra, não é por isso. Emmanuel nos ensina que é porque nessa época Jesus se faz mais próximo do nosso planeta. A mais elevada que já pisou na Terra, Nosso Senhor, se faz sentir por todos nós. Porque Jesus se aproxima um tanto mais do planeta, nós sentimos. Nossa alma reverbera com a aproximação do Messias bendito. E é isso que a gente sente no coração, a gente sente diferente, né? Uma emoção diferente, um clima diferente no ar. O que é isso? São as luzes, são as árvores, e a gente nem está saindo de casa e a gente sente também. É Jesus que se aproxima da Terra um pouco mais. E por que ele se aproxima mais de nós e nos abraça com mais proximidade? Simplesmente porque nós o chamamos. Porque nós lembramos, alguns, mesmo que seja um pouco, né? Muitos, às vezes, se esquecem do que é o Natal, né? Eu agradeço porque esse ano nós estamos recolhidos, então somos convidados a relembrar o que é o Natal. O Natal não é sair na rua, enlouquecido, numa situação de estresse ou de estafa, tendo que cumprir uma rotina de compras, não é uma data comercial. Embora nós, humanos, tão falhos, tão recalcitrantes na nossa caminhada, tenhamos formado no decurso dos séculos essa data no momento comercial, não é. Veja que nós, muitas vezes, transformamos as datas, que são festas espirituais, em datas comerciais, porque é difícil a gente se transformar por dentro, então a gente busca o que é externo. Isso acontece com a Páscoa, que é uma celebração magnífica do Renascimento, nós transformamos numa data comercial, substituímos a festa espiritual por uma simbologia, acontece a mesma coisa com o Natal. Criamos até um personagem, né? Um personagem que, de repente, se tornou o símbolo do Natal. Como assim? O Natal tem um aniversariante, tem uma celebração. Respeitemos a simbologia para as crianças, respeitando a infância física na Terra, mas nós que somos adultos, não mais, tá? Nunca mais esquecer que o Natal é a celebração da descida magnífica do nosso Mestre à Terra. Que essa memória nos sensibilize, nos emocione, para que a proximidade do nosso Messias em dezembro nos alimente nos 365 dias que virão. De lutas, certamente, mas que, se Deus quiser, serão na linha do bom combate, mas também de renovação íntima e da felicidade que nos é possível. Que nesse momento, nós recolhidos, mais do que na nossa casa física, na nossa casa psíquica, na nossa casa emocional e espiritual, possamos, enfim, rememorar o que é o Natal. Jesus, a alma mais linda, mais pura, a resposta à menor pergunta do nosso livro dos Espíritos, quando Kardec, o matemático, pede um modelo, né? Kardec é um estudioso, gosta de modelos, pede um modelo do que seria, então, o homem de bem. Que modelo que Deus tem nos dado para que todos aqueles adjetivos que a gente encontra no Evangelho que nos dizem do caminho para o homem de bem, não é nem o homem de bem. E os Espíritos dão a menor resposta. A resposta mais curta, 5 letras, que significam para nós, podem significar toda a nossa renovação interior. Jesus. Que essa palavra nos emocione. Que esse nome, enfim, reverbere em nós, para a gente nunca mais esquecer quem é o aniversariante. E o que significou a descida dessa alma à Terra. Veja que desde o primeiro momento, nem um instante de Jesus na Terra passa sem mensagem para nós. Jesus não é aceito a horas antes de nascer em casa alguma, e Maria vai tê-lo numa estrebaria. É um convite para que nós pensemos também. Se Jesus nascesse hoje, se batesse na nossa porta, nós abriríamos a porta para ele? Se não soubéssemos quem era aquela mulher, aquela mãe, quase uma menininha, a ter um neném em breves horas, mas que pedia um lugar para passar a noite, nós abriríamos? É da gente refletir sobre como tem estado o nosso coração. Jesus nos mostra, a partir do primeiro momento, como é que nós estamos, qual é o estágio em que nós estamos. Nosso Senhor não encontra nenhum lugar onde pudesse ficar. Então, escolhe nascer numa estrebaria ali, sob o calor do bafejo dos animais, ele é aquecido no calor daquelas 2 almas abençoadas que o recebem na terra como pais e mães físicos, e com os animais em volta, para chegar e transformar
a nossa caminhada na terra, o nosso estar na terra. A descida do nosso Senhor é tão gloriosa, é tão magnífica, que ele divide o calendário terreno, embora a gente tenha passado despercebido disso, completamente desconectado do que foi essa descida. A gente só observa como, às vezes, como um fato histórico ou como algo que aconteceu. Ele divide o nosso calendário entre antes dele e depois dele, para que a nossa vida também fosse assim. Fosse antes de Jesus e depois de Jesus. É parar para pensar como tem sido o nosso encontro com ele. Porque a nossa vida antes do mestre tem que ser uma vida. Depois do mestre, outra vida. É preciso que paremos para pensar se a gente já conseguiu abrir a porta do nosso coração de verdade. Porque a partir desse encontro, que é individual, que é inalienável, que é somente nós com o nosso Messias, a nossa vida nunca mais pode ser a mesma. Ou então, ou não isso, nós estamos ainda ouvindo falar. Temos notícia de que alguém veio, temos notícia de um evangelho, porque o evangelho consubstanciado em transformação no nosso coração muda a nossa vida. Muda, porque muda a nossa forma de viver, a nossa forma de nos ligarmos ao nosso Messias, muda a nossa forma de nos ligarmos ao nosso semelhante, a olharmos para a vida, para os desafios da vida, para compreendermos a vida, enfim. Recebamos nesse Natal, já que estamos, misericórdia divina, mercê divina, recolhidos, graças a Deus, chegou esse momento em que a gente se viu obrigado, porque de modo próprio nunca faríamos, nos vimos obrigados a nos recolhermos, para pensarmos no que realmente importa, no que é que nós estamos fazendo aqui, que a nossa vida precisa fazer sentido, que esse Natal seja inesquecível para nós. Que nós paremos para, enfim, olhar dentro de nós e perguntarmos se estamos fazendo do nosso coração a morada do Mestre. Porque podemos ter nichos, podemos montar o nosso presépio consoante a nossa cultura, podemos fazer o que quisermos, mas é dentro do nosso coração que o aniversariante aguarda para fazer a morada dele indefinida todos os séculos. Abramos nesse Natal a porta da nossa casa íntima, da nossa casa espiritual, para que Jesus entre e possamos falar com ele de verdade. Vem ter conosco, Senhor. Vem estar conosco, Senhor. Faz de mim, enfim, teu instrumento na terra, para eu levar, Jesus, em teu nome, a água ao que tem sede, água ao que tem sede, alimento ao que tem fome, remédio ao que adoece na terra, Senhor, porque, enfim, compreendemos que aquele que bate na nossa porta és tu que vem em nossa direção, porque foi assim mesmo que ele falou. Lembremos de Jesus falando com os discípulos, ele os agradece, ele diz que seriam benditos aqueles que tivessem dado a ele a água quando ele tivesse sede, ou que o tivesse visitado quando preso, ou alimentasse. Quando tivesse fome, os discípulos perguntam quando é que isso acontece. E ele explica que todas as vezes que fazemos isso a um dos pequeninos da estrada, ao próximo que nos alcança a qualquer momento, qualquer próximo, fazemos. Resta sabermos se as inúmeras Marias e os inúmeros Jesus menininhos que estão na estrada, aqueles outros, às vezes esquecidos de todos, os invisíveis do caminho, se batem na nossa porta, se conseguimos abrigá-los. Ou se a gente ainda olha para aqueles que não abrigaram Jesus e que o deixaram nascer na estrebaria, esquecidos de que todo pequenino da estrada, consoante a fala do Mestre, é Jesus que vem na nossa direção. Recebamos o aniversariante bendito, enfim. Se a gente não pode receber Jesus, porque não somos dignos de desatar nem a correr da sandália dele, recebamos os próximos, porque ele vem na nossa direção, na pessoa da criança desamparada, na criança do velho, que não tem quem o abrace, quem o acolha, quem o escute, que ele vem na direção, que ele vem na nossa direção na pessoa do próximo, do desamparado, do que nesse momento não tem nem máscara, para se proteger, para pedir. Pensemos nisso. Jesus habita o coração da criatura humana. É nas mãos da criatura humana que nós encontramos a mãos. Temos falado, Senhor, segura a minha mão. Ou queremos tanto pegar a mão dele, peguemos-nos as mãos e sintamos que Jesus nos espera na pessoa do outro. Tem uma antiga lenda cristã que eu gosto muito, de um homem, é uma lenda católica. Ele não acreditava muito, né, em Jesus. Era um homem bom, mas não acreditava que houvesse havido na terra o Messias, Jesus Cristo, né? E era uma noite de Natal. E ele estava na casa dele, era uma chácara, assim, todo mundo no vilarejo havia ido para a Missa do Galo. A Missa do Galo é aquela missa que na Igreja Católica eles celebram na noite do Natal, né? E que vai até a hora que o galo canta, por isso que chama a Missa do Galo. Todo mundo tinha ido. E ele fica recolhido na casa dele pensando, será que teria vindo esse homem mesmo? E esse homem se teria permitido imolar em nosso nome? Por que esse homem teria vindo? Por que ele não mandou alguém?
Se ele é o líder mesmo da terra, por que ele não podia mandar qualquer um aí? Por que ele veio? Mandasse. Todo líder manda na frente da batalha seus capitães ou às vezes seus soldados. Por que ele veio? Por que ele teria vindo? Ele se perguntava. Nesse momento, ele observa pela vidraça da casa dele um temporal que se faz, o tempo fecha, começa a escurecer. E aí ele observa pela janela da casa que os pássaros ficam revoados, né? A natureza logo pressente que viria uma tempestade naquela noite. E os pássaros ficam revoados. Ele sai lá fora para olhar o que está acontecendo. Daí ele percebe que os pássaros estavam nervosos procurando, então, um abrigo para se abrigarem na tempestade que se fazia. E do lado da casa dele havia um celeiro. O celeiro é aquele lugar onde a gente guarda feno, guarda material de trabalhar na terra, né? Aí os pássaros queriam entrar. O celeiro tinha uma porta, uma das portas estava aberta, né? Tinha uma porta dupla, uma das portas estava aberta, e os pássaros queriam entrar, mas não conseguiam. Batiam na parede do celeiro, se machucavam, não estavam acertando. O tempo já escurecia a porta. E ele era um homem bom, só não acreditava que Jesus tivesse existido. Mas ele olha para aqui, ele fica pensando, gente, os pássaros estão se batendo na parede, estão se machucando. Ele entra em casa e pega fosse uma vassoura, para tentar guiar os pássaros para eles entrarem na porta do celeiro, né? Porque assim eles entrariam no celeiro, ficariam lá abrigados da tempestade e ficariam bem. Só que os pássaros não entendem. Ele fica com a vassourinha, os pássaros entendem, continuam voando cada vez mais nervosos, e ele pensa, magistralmente, se eu pudesse ser um pássaro, eu entraria no meio deles e os guiaria para o caminho. Nesse momento, na lenda, o anjo da guarda aparece para ele e fala, foi isso que Jesus fez. Jesus, em sua única encarnação na Terra, ele ficou entre nós, aceitou ser criança, ser educado por Maria, Maria que o ensinou a falar, a andar, ensinou as primeiras orações quando criança. O que mais ela poderia ensinar para ele? Ele, que era o próprio mestre dela, amou-a como mãe e acolheu como criança, educando, né? Ele aceitou ser criança novamente, ser criança na Terra, em sua única existência aqui, para que pudesse nos indicar o caminho. Por isso ele nos fala de maneira inolvidável, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. É preciso que compreendamos Jesus como o nosso caminho e o seu evangelho de luz como bússola para os nossos passos na Terra. Não por acaso Kardec nos ensina que Jesus é o médium de Deus. Conseguimos, ao nos aproximar do nosso Messias querido, aproximarmos-nos de Deus, que é nosso Pai. Compreendermos Deus na medida em que compreendemos a lição magnífica dos evangelhos de nosso Senhor e, especialmente, aceitamos transformar a nossa vida a partir desse entendimento no hino de louvor a Jesus, com trabalho, com serviço. Não somente com oração, mas especialmente com trabalho, com ação incessante no bem, todos os dias da nossa vida, ao longo dos 365 dias que cada ano nos traz, compreendendo que cada dia importa, cada hora é importante, cada minuto na Terra é valioso. Transformemos cada minuto da nossa vida em gotas de luz, na composição da nossa própria jornada, gotas de luz que iluminarão a caminhada, não é de outra pessoa, gente, é de nós mesmos, quando voltarmos para casa. Cada ação no bem, cada ato no bem, significa um facho de luz que vamos colocando para alumiar o caminho para nós mesmos. Nós que nos atrasamos nos percursos milenários do nosso processo evolutivo, alunos recalcitrantes, por decisão recalcitrantes, é a hora, enfim, de compreendermos as lições imorredoras do Evangelho e nos transformarmos. Esse ano maravilhoso nos ensinou que o que está à nossa volta não nos pertence. O que nós temos é apenas a nossa vida. Precisamos fazer valer a pena cada encarnação. Amar as pessoas, usar as coisas em favor do maior número possível de pessoas, sem estarmos jamais apegados ao que quer que seja da Terra, porque a qualquer momento podemos ser chamados a prestar contas da nossa vida, do que é que fizemos na nossa vida. Como nos fala Joana de Ângeles, de maneira linda em sua série psicológica, ninguém em regime de exceção na Terra
todos nós, nesse momento, nos depurando, sendo convidados à depuração por meio da professora chamada dor, para que amanhã o amor possa nos ensinar aquilo que nós nos recusamos a aprender pelas vias amorosas em encarnações transatas. Hoje a dor nos convida, a dor do isolamento, a dor da saudade, a dor do medo que nos alcança, a dor da perda momentânea de pessoas queridas. A dor nos convida à reflexão, a nos reconectarmos com nós mesmos e nunca mais nos perdermos de nós, porque espíritos é o que somos. A nossa jornada é espiritual, quer estejamos no plano físico, quer estejamos no plano espiritual, a nossa caminhada é espiritual, as nossas escolhas são espirituais, as nossas escolhas impactam na nossa vida como espírito. Nunca mais nos perdermos disso, desse entendimento, e compreendermos que Jesus nos aguarda há muito tempo. É tempo de respondermos ao aniversariante bendito com a transformação da nossa alma. Esse é o maior presente que nós podemos oferecer a esse aniversariante divinal. Essa é a alegria que nós podemos dar àquele que faz aniversário há 2000 anos, da sua vinda para nós na Terra, assim comemorada. Jesus nos aguarda, consoante sua própria palavra, entendendo-nos como a ovelha que se perdeu. Em verdade, gente, nós nada mais somos do que aquela 100ª ovelha, a ovelhinha que se tresmalhou na parábola de Jesus. De maneira linda, compreendendo que éramos e ainda seguimos sendo crianças espirituais, Jesus nos ensinou por meio de parábolas, porque as histórias ficam e atravessam, varam o transcurso dos séculos. E dessa forma o mestre nos compara o reino dos céus a um pastor, que tendo 100 ovelhas e tendo 99 ovelhas, em segurança no aprisco, vai na direção daquela 100ª, tresmalhada, que se perdeu, que está à beira do precipício. Não somos nós? Somos nós, especialmente nesse momento da Terra. Tão iludidos, tão atrasados somos, que pensávamos que uma tsunami que tivesse lá no Oriente há alguns anos fosse a transição planetária. A gente via alguma coisa acontecendo do outro lado da Terra e dizia, olha lá a transição planetária, sem percebermos que a transição planetária chegaria na nossa porta, na nossa casa, nas nossas famílias, em nossas vilas, em nossas cidades. Ninguém em regime de exceção. Nós somos, sim, a 100ª ovelha. Aquela que na beira do precipício o pastor vai, e com que alegria ele vai, abraça, acolhe, ama, reconhece pelo nome e traz de volta, com segurança, para o aprisco. Sinta-se amado, reconhecido, querido por esse aniversariante divinal. O maior presente que Deus podia nos ter legado é o nosso Messias como nosso governador, que nos ama, que reconhece a cada um de nós pelo nome, pelas suas qualidades, pela pessoa que ainda não somos, mas que na potência podemos ser. Em reverência a esse aniversariante divinal, aceitemos, enfim, transformar a nossa vida, transformando-nos na relação com o outro, porque só é possível a nossa evolução nas relações de alteridade. Nunca querer eximir-se do contato, querer se esconder do relacionamento humano, porque na alteridade que a gente percebe o quanto de luz já temos, ou quanto de pouca luz temos, ou quanto de nenhuma luz temos. Sempre saber, sempre pensar, sempre lembrar que esse aniversariante de dezembro nos alcança e nos busca na pessoa do próximo. Neio Lúcio, esse autor magnífico, lá no livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, mentor de vocês, da nossa casa. Neio Lúcio, que na verdade não, que foi que Neio Lúcio, também é Neio Lúcio, a mesma pessoa, que Neio Lúcio aparece lá no livro 50 anos depois, companheiro do escravo Nestório, que então era uma encarnação de Emmanuel, o mentor de Chico. 2000 anos depois ele volta pela pena do tutelado de Emmanuel, do Chico, para nos contar várias histórias lindas do nosso mestre, histórias que ficaram gravadas no éter universal, gravadas para a eternidade. Está tudo registrado, e nos arcanos do universo, Neio Lúcio resgata diversas histórias. Uma das histórias tão bonitinhas ele nos conta, essa não é da vida de Jesus, mas nos faz refletir sobre o mestre em nossa casa física,
onde estamos recolhidos, mas especialmente em nossa casa íntima, em nossa casa psíquica. Uma família fazia toda semana o evangelho no lar, né, para acender uma luz de amor dentro de casa. Nessa reunião de evangelho no lar, todos os dias, Ney e Lúcio nos conta, o pai, próximo do encerramento do evangelho, abria o evangelho, fechava o evangelho após as leituras e as reflexões e falava assim na prece dele: vem ter conosco, Jesus. Vem ter conosco, Jesus, chamando Jesus a estar com eles. A menininha pequenininha observava aquilo e ficava intrigada, né? Porque o Jesus nunca ia no entendimento dela, no entendimento, na visãozinha dela de petisco, Jesus nunca aparecia. Um dia, já aproximando-se do encerramento, o pai ia falar, vem ter conosco Jesus, eis que toca a campainha. E aí todos interrompem para ver quem era. Era um pedinte. Pausa na história. Temos conseguido socorrer aquele que nos busca? Os Espíritos nos falam que muitas vezes são eles que nos enviam, aqueles que nos buscam, na expectativa de que nós consigamos atender. Quais têm sido as nossas prioridades na Terra quando alguém nos busca? Querendo ser escutado, querendo ser atendido em alguma dificuldade material? Será que já conseguimos parar os nossos quefazeres? Alguns dos nossos quefazeres, gente, absolutamente inúteis ou fúteis, mas aos quais nos aferramos, perdendo-nos daquilo que é essencial? Pensemos. Naquele momento, eles interrompem o evangelho no lar, que compreendem que socorrer aquela alma que batia na porta naquele momento era a prioridade. E sempre será, viu, gente? O ser humano sempre deve ser a nossa prioridade. Pensemos nisso. E aí eles socorrem ele pedinte, dão para ele um alimento, o que é necessário naquele momento, né? E aí, depois que ele se vê atendido nas suas necessidades mais urgentes, aí, então, eles permitem que o Senhor parta e eles retomam, então, a mesa para fazer o evangelho no lar. E aí, nessa hora, quando o pai, então, ia encerrar, como sempre ele fazia, ele falava, vem ter conosco, Jesus. Antes que ele falasse, a filhinha fala, pai, você viu? O Jesus não veio hoje, mas ele mandou um amigo. É da gente pensar se a gente tem compreendido todos aqueles que vêm na nossa direção como amigos do aniversariante. Se temos recebido aqueles que ninguém quer receber, os filhos de ninguém, os deserdados do mundo de toda sorte, como os amigos queridos, muito queridos do nosso Messias e, portanto, amigos nossos também. Precisamos pensar se, assim agindo ou não, temos nos colocado na Terra como amigos de Jesus, porque ele nos considera amigos dele. E precisamos, enfim, estar à altura desse convite. Não fui eu que falei, foi ele. Quando ele disse aos discípulos, para que eles nos dissessem, eu já não vos considero servos, porque ele é nosso Senhor, então nós somos servos dele, né? Mas ele não nos considera assim. Ele falou, eu vos tenho considerado amigos. Porque de tudo que o Pai me disse, eu compartilhei com vocês. De tudo que eu fiz, eu falei com vocês. Eu vos tenho chamado amigos. É por isso, é preciso que pensemos. Se temos na nossa vida, isso precisa nos emocionar, gente. Se ainda não nos toca, se ainda é uma notícia que a gente ouviu, que a gente sabe, precisamos refletir sobre isso. Porque há 2 milênios, Jesus nos considera amigos dele. E é preciso que paremos e pensemos se temos nos comportado todos os dias da nossa vida como amigos de Jesus. Se temos priorizado na vida aquilo que é prioridade. Ele nunca, jamais nos deixará de considerar amigos dele. Nós é que precisamos nos comportar assim, à altura dessa amizade. Lembremos-nos de Jesus entrando à casa de Lázaro para a pregação e Maria e Marta ali arrumando o ambiente, né? Em algum momento Maria para e fixa-se naquilo que é essencial. Marta não. Marta continua preocupada com as questiúnculos absolutamente desimportantes. Quem ia visitar, quem viria, o que ia servir, como é que estava a decoração da casa. Pausa na reflexão. Por quantos natais temos nos considerado, temos nos comportado como Marta?
preocupados se a árvore é pequena ou grande, se tem luz, se não tem, se tem presente para todo mundo, se a minha casa está adequadamente arrumada, decorada para o Natal, se o presente que eu estou dando está na faixa de preço adequado para a expectativa do amigo oculto do qual eu vou participar, se eu dei presente para aquela lista absurda, preocupado com aquilo que é desimportante, esquecido da essência. Jesus vira para Marta, quando Marta reclama que ele não tinha pedido que Maria desatendesse a palestra para ir ajudá-la naquelas questões que eram absolutamente passadiças, porque materiais, com amor, porque também considerava Marta sua amiga, como considera todos nós, ele responde: Marta, Marta, Maria ficou com a melhor parte. Nós todos que estamos nesse momento, vivendo esse momento difícil de transição planetária, precisamos refletir qual foi a parte à qual nos apegamos em tantas vidas e que vínhamos até 2019 apegados. Nesse Natal, pensemos nisso, em qual parte nós temos estado atuando verdadeiramente, para não nos esquecermos disso nunca mais. Para, enfim, aceitarmos como bússola de conduta da nossa vida as verdades que são espirituais, porque espíritos é o que somos. E, enfim, conseguiremos pegar a melhor parte. Tem uma lenda de Natal que eu gosto muito também, vou contar para vocês. É uma lenda cristã de um homem havia de noite, num desdobramento, na lenda não é desdobramento, ele sonhou, mas a gente entende que foi um desdobramento. E ele viu o anjo da guarda dele, e o anjo da guarda dele falava para ele: amanhã, noite de Natal, Jesus virá visitá-lo, prepare-se. E aí ele, então, era uma pessoa muito simples, morava numa residência muito simples, e ele pensava: meu Deus, Jesus virá? Como será então? Aí ele prepara, então, um alimento para compartilhar com o aniversariante sublime que iria visitá-lo. Prepara lá um pratinho com um alimento. E fica todo feliz esperando. Ele era uma pessoa muito simples, só conseguiu fazer um prato, mas um prato muito bem feito. E aí fica lá esperando. Jesus virá. Era noite de Natal. 9h da noite, alguém bate na porta. Aí ele fica todo feliz. Jesus veio passar o Natal comigo. Na hora que ele abre a porta, não é Jesus, é um pai de família. E fala para ele: filho, eu estou desempregado. Tenho várias crianças em casa. Será que você poderia me dar alguma coisa para levar? Não consegui nenhum trabalho no dia de hoje. Preciso levar algum alimento para casa. E o homem, então, olha para a mesa, onde ele havia preparado, onde estava o alimento que ele havia preparado para dividir com o visitante sublime. Olha para aquele pedinte, aquele pai de família que pediu para ele alguma coisa e pensa: dá para dividir, mesmo que eu não coma. Aí o alimento que ficar será para Jesus. E ele reparte, então, o alimento. Dá o alimento para aquele pai de família, fosse um arroz com passas. Todo Natal o povo faz isso, né? Então, fosse um arroz com passas. Aí dá metade para aquele pai de família, todo mundo riu, né? Mas aí, não sei de onde saiu essa ideia, mas tudo Natal tem passas. Já viram isso? A farofa tem passas, o arroz tem passas, o frango tem passas, tudo tem passas. Mas tá bom, era um arroz com passas. Aí deu a metade para o pai de família, todo mundo rindo aqui do que eu tô vendo os quadradinhos. Aí o pai de família levou, então, metade do alimento. Ficou metade de cima da mesa. E ele fica pensando no visitante sublime que virá visitá-lo, que coisa linda. 10h. Alguém bate na porta. Ele: é Jesus. Na hora que ele abre a porta, não é Jesus. É uma senhora. Fala para ele: filho, eu sou uma mãe, tenho muitos filhos, estou desempregada, não consegui nenhum trabalho hoje. Minhas crianças ficaram sozinhas em casa. Gostaria de levar alguma coisa para elas nessa noite de Natal, que elas pudessem comer, para não dormir com tanta fome. Eu poderia levar algo da sua casa? Ele era uma pessoa muito simples. Ele olha para a mesa. Tem metade do prato que ele tinha preparado. Ele pensa: gente, era o alimento que eu ia oferecer para Jesus? Mas olha para aquela mulher e o coração se dói. Porque ele aprendia a amar. Quando a gente ama muito, dói. Aí ele pensa: eu vou dar, vai ver que Jesus nem vai estar com fome mesmo. Aí pega metade do que tinha e dá para ela. Então ele fica só com um quarto agora, né? Que ele tinha dado metade para o pai de família, metade da metade para ela, e fica apenas com um quarto. Lá na vasilha só um pouquinho. Aí ele já vai planejando: na hora que Jesus chegar, eu não vou comer. Eu digo para ele que eu já comi, que eu não estou com fome, e aí dou só para ele. Tá bom. E aí a mãe de família foi embora toda feliz, levando a partezinha que ele tinha dado. Ele senta no sofá e dorme um pouquinho. 11h. Alguém bate na porta ali agora: Jesus,
11 horas, noite de Natal, agora é Jesus. Na hora que ele abre a porta, não é Jesus, é uma menininha, cabelo desgrenhado, descalça, rostinho sujo, carinha de muita fome, igualzinha essas que a gente vê pela cidade, que a gente vê na rodoviária. Quando a gente precisa sair nesses dias, quando a gente não pode ficar em casa, basta ter olhos de ver como há pessoas necessitadas nas ruas, gente. Como as nossas ruas têm estado inundadas de pessoas carentes de tudo, de tudo. Tenhamos olhos de ver quando pudermos ver, tá bom? Não nos neguemos a enxergar, não façamos de conta que não estamos vendo. Os Espíritos nos ensinam no Evangelho de maneira tão bonita, espírita. Temeis seres indiferentes quando puderdes ser úteis. Não nos esqueçamos disso. Temeis ser indiferentes, não sejamos indiferentes, nunca, quando pudermos ser úteis. Temamos isso, viu? Fingirmos que não estamos vendo. E aí a menininha olha para ele e fala, tio, eu sinto tanta fome, eu não comi nada, você tem alguma coisa para me dar? Aí ele se desmonta, né? Ele tinha só um pouquinho de alimento, ele tinha preparado ali agora, mas ele olha para ela, ele sente no rostinho dela a fome tanta. Aí ele pensa, eu nem sei se Jesus vem com fome, às vezes nem vem com fome. Aí pega o resto do alimento que ele tinha e dá para ela e fala, leva, filha, pode levar. Nem sei se Jesus vem mesmo, aí vê que foi só um sonho. Ele entra no sofá e dorme. Meia-noite, alguém bate na porta. Noite de Natal. Ele abre a porta. Na hora que ele olha, é Jesus, que veio visitá-lo consoante o sonho que ele tinha tido. E aí ele cai de joelhos aos pés do Messias abençoado. Vamos imaginar a coisa linda que ele está nos visitando nossa casa, entrando no nosso quarto, abrindo os braços para nos receber, nos acolher, nos chamar pelo nome. Olha que coisa linda. Pensemos nisso, porque ele reconhece a cada um, tá? Nós não somos desconhecidos absolutamente de Jesus. Ele conhece a cada um de nós, a nossa história, a nossa trajetória, as nossas dores, as nossas lutas, quem ainda não somos, quem podemos ser, e nos acolhe e nos ama. O rapaz cai de joelhos aos pés do mestre e fala, Senhor, me perdoe. Eu preparei, Senhor, um jantar tão especial para mim e para ti. Mas, Senhor, como tu sabes, o mundo era tão complicado. A fome é grande. E vem um pai, vem uma mãe, vem uma criança. Senhor, eu não sabia o que fazer e agora não tenho nada para te oferecer. Jesus levanta e fala, filho, obrigado pelo jantar maravilhoso que você me ofereceu. E ele pergunta, quando foi, mestre? Quando foi que eu te ofereci algum jantar? Pois que não tem nada na minha casa para comer. Ele fala, lembra? Eu estive naquele pai de família, eu estive na pessoa daquela mãe e também no coração daquela criança eu estava. Toda vez que fizeres a um desses pequeninos da estrada, é a mim que o fazes. Não nos esqueçamos disso. O aniversariante divinal, essa criança bendita e abençoada, nos procura nos braços daquela mãe que não tem o que ofertar aos filhos, no olhar daquela criança que não come há vários dias, na expectativa daquele ancião que aguarda o nosso contato, o nosso acolhimento, o alimento que a gente possa levar. O Messias bendito nos aguarda no próximo que vier na nossa direção, qualquer próximo. Queria encerrar as nossas reflexões essa noite contando-lhes uma história linda que é contada no livro, que eu nem mostrei para vocês, em que baseei a palestra de hoje, Antologia Mediúnica de Natal, psicografia do nosso Franciscano Xavier, tá? A história se chama O Velho Simeão. O Velho Simeão, vou botar aqui do lado que aqui atrás está caindo. O Velho Simeão era judeu, e ele ouvia falar, era juiz no Sinédrio, era bom, ele ouvia falar que viria consoante as profecias de Elias, de Jeremias, de João Batista, que quando a estrela de Belém aparecesse, e ela, muito demorada a aparição da estrela, em determinada época, por meio de uma mãe que seria quase uma menininha, uma mãe virgem, alma virginal, alma pura, por isso virginal, viria o Messias bendito. E ele aguardava consoante todas as profecias de chegada, sabia pela contagem, pelo que ele estudava, que era chegado o tempo. Então, ele era muito velhinho, ele tinha quase 100 anos. Ele trabalhava no Sinédrio e pedia sempre para Deus para não deixar ele morrer antes dele ver Jesus menininho, antes dele ver o Messias. História verdadeira.
Um dia, ele estava no templo e eis que Maria entra com o nenenzinho. Vejam que coisa linda. Maria não deixou de evangelizar, consoante a religião dela, Jesus. Mesmo sabendo que era o mestre dela. Nem por isso ela abriu mão de levá-lo ao templo, de ensinar-lhe as primeiras lições, até que ele pudesse ser quem ele é. Se você tem filhos, tem netos, tem à sua volta tutelados, não deixe de evangelizar, tá? De maneira ignorante, muitas pessoas falam assim, eu vou deixar para quando ele crescer, ele resolver qual a religião que ele vai querer ter. Alguém fala isso sobre a escola? Eu vou deixar ele crescer para ele decidir se ele quer aprender ou ler. Ninguém fala isso. É a mesma coisa. Evangelize, coopere com Jesus. Quando essa alma crescer, ele fará as escolhas dele, mas você terá plantado a semente. Maria entra no templo com Jesus pequenininho nos braços, e o velho Simeão olha para ela, olha para ele, e com os olhos do Espírito, ele percebe que é chegado o momento dele conhecer o Messias divinal. É tocado de emoção. Pede para a mãezinha para poder segurar aquele neném maravilhoso. Olha para Jesus. Pausa na história. Vamos pensar em Jesus pequenininho? Que coisa mais linda nos braços de Maria? Então, o velho Simeão segura aquela criança divinal, encantado, encantado, e com os olhos do Espírito ele fica tão feliz. De repente, os olhos do Espírito são obnubilados pelos olhos carnais. Ele olha para Maria, que é quase uma menininha. Lembra que ela é apenas uma dona de casa, cujo marido era apenas um carpinteiro, e aquela criança que havia nascido numa gruta, aquecida pelo bafejo dos animais, porque ele sabia da história. Ele pensa, meu Deus, da sua visão espiritual é obnubilada pela realidade material que ele via naquele momento. E ele fica muito confuso. Mas ele sabe que é Jesus, o divino Salvador de toda a humanidade. Então ele faz mentalmente um diálogo com a criança. Ele pergunta para o neném, Senhor, eu sei que tu és o nosso Salvador. Só, Senhor, que as escrituras falavam do nascimento de um grande rei, um rei que reinar na terra inteira. E tu nasces, Senhor, no seio de uma mãe que é quase uma menininha. Senhor, não entendo. Jesus, as escrituras nos falam do teu império, que o teu império estaria em toda criatura, todo ser vivente seguiria, Jesus, aos teus preceitos. E, no entanto, tu nasces, assim numa gruta, sob o bafejo dos animais. Teu pai na terra, Senhor, é apenas um carpinteiro. Que tipo de rei tu serás? Que tipo de rei tu serás assim, Senhor? Diga-me, deve ser, Senhor, que eu estou muito velho e eu não consigo compreender as verdades espirituais. Senhor, explica-me, a mim, que já sou tão velho, onde é que tu vais reinar? Assim, nascido de uma mãe tão simples e tão humilde, de um pai carpinteiro, nascido de uma família que é simplesmente a família da Judéia. Senhor, onde tu vais reinar? Onde será o teu reinado, Senhor? Onde tu vais, Senhor, construir o teu reinado? E aí ele vê de maneira linda o neném nos braços dele, levantar a mãozinha e bater-lhe 3 vezes no coração. Aí ele entende. Não seria jamais na terra e nenhum império da terra que esse rei magnífico reinaria, senão no coração da criatura humana. Ele entrega então o bebê para Maria, ergue os braços para os céus e fala com Deus, que é meu pai e que é seu pai também. Agora, Senhor, despede enfim o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação. Ele havia compreendido para a eternidade do céu que Jesus aguardaria para reinar por toda a eternidade. Que ele, que é o nosso aniversariante sublime, de todos os séculos, de todas as eras, e mais um Natal muito especial, nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a compreender o verdadeiro sentido dessa data tão maravilhosa e nos abençoe em nossos passos e nossas caminhadas na Terra. Frade. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Nós aqui agradecemos as suas palavras, né? E a gente fica realmente motivado a fazer esse reencontro, né?
Então, vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo imensamente pelas palavras iluminadas que a nossa companheira proferiu, e rogando aos nossos mentores amigos as oportunidades para que possamos colocá-las em prática. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Cefrate. Até a próxima, viu? Uma boa noite para você. Até a Obrigado, próxima, Patrícia. Patrícia.